Boa tarde a todos e a todas. Então, agora a gente vai para a roda de conversa. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês. Essa programação faz parte da 19ª Primavera dos Museus, realizada pelo Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, com o tema Museus e Mudanças Climáticas. A temática do encontro de hoje é Sustentabilidade em Museus e Práticas Educativas, envolvendo escolas, com a participação da professora doutora Camila Silveira da Silva, que vai conversar sobre as possibilidades de diálogos entre espaços educativos como os museus, envolvendo as ODS da Agenda 2030 da ONU. Camila Silveira da Silva é professora da Universidade Federal do Paraná, pesquisadora sobre educação em museus, realiza estudos sobre formação docente e educadoras museais, relação museu-escola, exposições, sustentabilidade e acessibilidade em museus. É extensionista e divulgadora científica, com experiência em curadoria, expografia e mediação e exposição sobre ciências. Então, professora, à vontade. Bom, boa tarde. Tá ligado, né, gente? Sim? Então, mais uma vez, boa tarde para todas as pessoas que estão aqui nesse momento formativo tão bonito, tão simbólico e tão importante na celebração que a gente tem da Primavera dos Museus, apesar da gente não estar no clima tão primaveril, né, mas estamos na primavera, isso é bastante típico em Curitiba. Eu quero começar agradecendo não só a presença de todas as pessoas que estão aqui participando dessa nossa roda de conversa, desse processo formativo que já contemplou essa etapa da visita, mas especialmente também eu quero agradecer ao Museu Paranaense pelo convite, pela oportunidade de eu estar aqui, junto com essa equipe que eu admiro bastante, dessa instituição, que é uma instituição de referência e que muito nos inspira e muito nos orgulha. Então, quero deixar esse registro formal de que estou muito agradecida, muito feliz de estar aqui no Museu Paranaense, realizando essa atividade com todas as pessoas envolvidas, para que a gente pudesse chegar exatamente aqui nesta tarde. Como foi anunciado, nós estamos, então, na Primavera dos Museus, e a Primavera dos Museus é um evento que é promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus, como também foi mencionado, o IBRAM. É um evento que acontece anualmente, sempre com essa demarcação do início da estação do ano primavera. E a Primavera dos Museus sempre tem uma temática. O IBRAM ele sempre tem uma temática central para que os museus do nosso país possam desenvolver e promover atividades sobre essa temática central. Neste ano, nós estamos falando de mudanças climáticas. Esse é o grande mote, esse é o grande tema da Primavera dos Museus nesse ano. E quando a gente fala de mudanças climáticas e a gente vai tentar entender de onde é que vem essa escolha dessa temática, a gente vai se deparar com algumas questões muito particulares que dizem respeito à grande temática da sustentabilidade. E a gente faz, então, um recorte para discutir, pensar e dialogar a sustentabilidade a partir das instituições museológicas, como a instituição que nós estamos agora. Então, o convite que a gente faz para as pessoas que estão aqui agora é que a gente comece a refletir de forma um pouco mais sistematizada a respeito desse assunto que é a sustentabilidade em museus e como é que isso está conectado, está relacionado com esse grande tema da Primavera dos Museus, que é das mudanças climáticas. Deixa eu só passar aqui o slide para que a gente possa acompanhar no material. Então, depois também eu posso disponibilizar esse material, acredito que o pessoal do museu tenha o contato das pessoas inscritas, porque há algumas referências que também, ao longo
da apresentação vocês podem acessar. Eu procurei colocar uns códigos QR para quem tiver, de repente, aí o celular e quiser já acessar os materiais de referência, já podem ficar à vontade, fica já essa atenção e esse convite, mas também essa apresentação vai ficar disponibilizada para o museu e o museu pode depois passar para vocês. Então, já foi mencionado que a Primavera dos Museus é um evento que acontece anualmente, um evento promovido pelo IBRAM, e que tem como grandes objetivos promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros, aumentar o público visitante das instituições e intensificar a relação dos museus com a sociedade. Ao longo dessas décadas, desse movimento que tem acontecido nacionalmente, o IBRAM tem feito alguns levantamentos e algumas pesquisas em relação a esses objetivos, se esses objetivos estão sendo, de fato, alcançados, e a gente tem notado que, anualmente, o público e o registro de atividades também tem crescido, tem aumentado. Então, os museus têm, anualmente, se dedicado a inserir atividades nessa programação nacional, e, com isso, também, a gente tem alcançado uma diversidade e uma amplitude de público também para essas instituições, que é um dos grandes objetivos, assim como o estabelecimento de uma relação muito próxima com os outros setores da sociedade. Então, de fato, tem sido uma ação, uma política dos museus que tem dado bastante resultado, e a gente espera que esse evento, né, ele seja mantido, fomentado, e que as pessoas possam participar a cada ano com bastante dedicação. Eu tomei a liberdade de, ainda hoje pela manhã, entrar na página ali do IBRAM, na plataforma Visite Museus, que é uma plataforma que eu vou recomendar também que vocês acessem. No slide seguinte, eu até vou colocar o código QR para vocês acessarem, mas a plataforma Visite Museus é uma plataforma mantida também pelo IBRAM, onde nós podemos acessar essa plataforma e ter informações sobre todos os museus brasileiros. Então, a gente pode fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre museus de diversas tipologias, onde esses museus estão localizados, que tipo de atividade que esses museus eles realizam, se esses museus são públicos, se são privados, quem é que mantém as instituições, além de eventos que os museus brasileiros promovem. Então, para a gente que tem aqui esse interesse muito particular por esse tipo de instituição, nós, educadoras e educadores, que buscamos estabelecer essa relação entre essas duas instituições, as escolas e os museus, vale muito a pena acessar com uma forma bastante frequente, de modo bastante frequente, essa plataforma Visite Museus. Então, em relação à primavera, eu entrei hoje para a gente ter um panorama dos dados, e nós tivemos, então, 2.323 atividades cadastradas esse ano na Primavera dos Museus. Nessa plataforma, a gente consegue fazer um filtro, e aí eu filtrei as atividades cadastradas no Paraná, e depois eu filtrei aquelas cadastradas em Curitiba, especificamente. Então, nós tivemos 194 atividades cadastradas no estado do Paraná e tivemos 61 atividades na cidade de Curitiba. A primavera acontece a semana toda, então nós tivemos início na segunda-feira e vamos encerrar as atividades da Primavera dos Museus neste domingo. Então, ao longo da semana, foi possível e ainda é possível a gente fazer atividades como a que nós estamos realizando hoje. Esta atividade de hoje está cadastrada na Primavera dos Museus como uma atividade sendo realizada pelo Museu Paranaense. Aqui está a página inicial da plataforma Visite Museus, e aqui tem o código QR para que quem quiser já acessar. É lá que eu mencionei que a gente tem informações sobre os museus brasileiros. O cadastro dos museus brasileiros está sendo feito, alimentado nessa plataforma. É uma plataforma interativa, então a gente consegue, por exemplo, abrir o mapa do Brasil e a gente vê como é que está a distribuição geográfica dos museus brasileiros. É muito interessante fazer esse tipo de trabalho, porque a gente também consegue, muitas vezes, no desenvolvimento de atividades escolares, curriculares, às vezes nos interessa conhecer
onde é que essas instituições estão, que tipo de conteúdo, de temática que elas abordam, e também a gente tem possibilidades de conhecer exposições e museus virtuais, que é também uma outra dimensão, uma outra perspectiva para quem trabalha no campo dos museus, e a gente pode também realizar esse tipo de atividade nas escolas, nos casos, por exemplo, onde nós não temos condições de visitar determinadas instituições ou determinadas exposições, existem caminhos possíveis a partir desta plataforma. Então, fica aqui um convite para a gente visitar. E aí acho que vale a pena, quando a gente está falando de Primavera dos Museus, estamos em um museu, estamos o tempo todo mencionando esse tipo de instituição, eu gosto sempre de trazer a definição, a conceituação atual que nós adotamos de forma internacional sobre o que é um museu. Então, hoje nós temos a definição que está vigente desde o ano de 2022, que é uma definição do Conselho Internacional de Museus, então é uma definição que foi proposta de forma bastante colaborativa, instituições de diversos locais, trabalhadoras e trabalhadores de museus, pesquisadoras e pesquisadores de museus tiveram condição de fazer sugestões, proposições e uma votação para que se chegasse a essa definição, que é a definição atual que nós temos de museu. Então, eu vou ler a definição que está vigente, que diz o seguinte: um museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos e a serviço da sociedade que pesquisa, coleciona, conserva, interpreta e expõe o patrimônio material e imaterial. Abertos ao público, acessíveis e inclusivos, os museus fomentam a diversidade e a sustentabilidade. Com a participação das comunidades, os museus funcionam e comunicam de forma ética e profissional, proporcionando experiências diversas para educação, fruição, reflexão e partilha de conhecimentos. Então, a gente vê que é uma conceituação bastante abrangente, que atende a muitas perspectivas, prevê dimensões de acessibilidade, dimensões éticas, dimensões estéticas, dimensões educativas, dimensões educacionais, e tem uma dimensão que está demarcada nesse conceito atual de museus, que é de sustentabilidade, que é o tema que a gente vai abordar e a gente vai conversar a partir de agora, e já iniciamos, inclusive, uma atividade especificamente sobre esse tema. Nós temos, para nós educadoras e educadores, tanto dos espaços museais quanto das escolas, uma questão que tem nos chamado bastante atenção, que é da aprendizagem em museus, e eu vou fazer esse breve parênteses aqui, porque nos interessa muito, enquanto pessoas que trabalham com educação, pensar as potencialidades de aprendizagem que nós temos a partir dessas atividades que acontecem nos espaços museais. Então, nós temos já algumas teóricas e alguns teóricos que vêm, ao longo do tempo, se debruçando sobre essa temática da aprendizagem em museus e sinalizando que, quando a gente faz especificamente uma atividade como a que a gente fez hoje, ainda que rapidamente, que é de visita ao museu, a gente tem muitas possibilidades de aprendizagem a partir dessa experiência formativa, dessa experiência educativa. Que é fundamental a gente entender que é uma ação que ela ultrapassa aquela dimensão do divertimento, do entretenimento, também pode ter essa dimensão do lazer, da fruição, mas nós, educadoras e educadores, também nos preocupamos com essa dimensão de fato educativa e que está relacionada com as diversas aprendizagens que podem ser promovidas e mobilizadas a partir de uma visita aos museus. E a ideia, então, é que a gente possa não só estimular essa aprendizagem, mas também a gente promova o exercício da cidadania quando a gente realiza esse tipo de atividade educativa.
Então, a gente prevê estimular a participação também dos mais diversos grupos e sujeitos sociais. Por isso que é fundamental a gente realizar uma ação, como a gente está realizando hoje aqui na Primavera dos Museus, que é de professoras e professores, educadoras e educadores conhecerem e visitarem esses espaços para que a gente possa pensar, agir e colaborar com a formação de públicos também para esses espaços e que esses públicos sejam cada vez mais diversos, porque nós temos um dado que ele é bastante alarmante, de certa forma, eu vou colocar assim, que nos chama bastante atenção, que no Brasil, a maior parte das pessoas elas visitam os museus por meio da escola. A gente tem uma característica muito forte no nosso país de que o primeiro contato, se não o único contato que as pessoas têm com os museus é por meio das escolas. Por isso que a gente tem trabalhado muito nessa relação entre as duas instituições, entre o museu e a escola, porque nós estamos ainda nessa primeira etapa de formação de pessoas para frequentarem e se tornarem públicos de museus. É por meio da escola que as pessoas conhecem os museus e que frequentam os museus. E a gente gostaria que esse público se mantivesse frequentador de museu. E aí a gente vai pensar numa formação cultural, de como é que os museus são pensados na formação da nossa identidade enquanto sujeitos sociais e o quanto a escola tem esse papel e o museu também. Então, é fundamental também a gente fazer uma reflexão nesse sentido no papel que as duas instituições desempenham. E um outro parênteses que eu vou abrir diz respeito a um processo que nós acabamos de viver aqui, que é da mediação das visitas, um trabalho que é realizado pelas educadoras e pelos educadores de museus, que é algo fundamental para a gente pensar e agir em todas essas dimensões que foram colocadas. São as pessoas que vão estabelecer, as educadoras e educadores de museu, que vão estabelecer esse processo de comunicação e de formação do público que visita o museu. Então, a gente tem também procurado colocar bastante atenção no que a gente chama de mediação humana. A gente tem no museu diferentes perspectivas de mediação, a mediação humana e a mediação instrumental, que é aquela que vai acontecer por meio das etiquetas, dos textos, de outros formatos, de outros suportes que nós temos, que vão complementar a mediação humana, mas a gente faz uma defesa muito forte desse valor que tem da figura das educadoras e de educadores de museus para poder promover a aprendizagem que a gente tanto valoriza e que a gente tem buscado a partir de visitas aos museus. Nesse sentido, eu vou deixar uma referência que sempre que a gente tem a oportunidade de falar com educadoras e educadores, com professoras, professores, é um livro que foi produzido por um grupo de pesquisa da Universidade de São Paulo, que se dedica a estudar educação em museus, que chama Educação em Museus, Pesquisas e Práticas. É um e-book, então é um livro que as pessoas podem acessar e baixar gratuitamente, tem um código QR para acessar, onde a gente tem nesse livro, por exemplo, algumas definições importantes sobre o que é educação formal, o que é educação não formal, o que é educação informal, como as pessoas aprendem nos museus, as questões envolvendo a mediação nesses espaços, uma discussão que eu considero também muito relevante, que é dos aspectos da pedagogia museal. Então, há uma pedagogia, né, a gente pode até hoje falar de pedagogias museais, mas há elementos que vão definir essa pedagogia e esse processo educativo que acontece nos espaços museais. E esse livro, numa linguagem bastante acessível, bastante simples, vai colocar para a gente esses principais conceitos. E por que eu gosto de deixar ele como referência? Porque quando a gente está na escola, muitas vezes demandam da gente a redação de projetos para que a gente possa aprovar, por exemplo, um pedido de uma visita com as nossas turmas aos museus.
Então, aqui tem uma referência bastante importante que vai nos ajudar a subsidiar a redação, por exemplo, de projetos que a gente venha a redigir para pedir fomento, financiamento ou apoio institucional para a gente realizar esse tipo de atividade, que são as visitas a museus. Entrando agora na nossa temática, e a gente acho que nem já entrou quando iniciamos ali no espaço externo do museu, na tenda. A gente, quando fala de sustentabilidade em museus e quando fala de sustentabilidade de maneira geral, a gente tem feito uma associação quase que direta com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas da ONU. Então, esse tem sido um documento que ele tem se tornado público e circulado bastante desde o ano de 2015, e foi um documento que foi redigido, que foi produzido para que os Estados-membros da ONU pudessem se comprometer com o desenvolvimento sustentável, com algumas metas estabelecidas e postas, que se configuraram em 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, que são os 17 ODS. Nós temos a agenda, não de forma casual, chamada de Agenda 2030, e eu gosto de me referir a ela desse jeito. Às vezes as pessoas falam Agenda 2030, mas eu gosto de dizer Agenda 2030 porque ela sinaliza o tempo histórico que a gente tem como meta. A proposta é que até o ano de 2030 a gente alcance essas metas. E aí a gente já fica aqui nessa reflexão, né? Nós estamos em 2025, praticamente acabando 2025, 2030 está logo ali, e quando a gente começa a ler esses 17 ODS, a gente começa a pensar, será que estamos em condição de atingir esses 17 objetivos que estão postos, bem como as suas 169 metas? É difícil, né? Da gente, impossível, a gente pode dizer, no momento que nós estamos agora, final de 2025, se a gente olha para o documento, é praticamente impossível alcançar essas metas, mas a gente tem se debruçado sobre elas e criado estratégias para que a gente possa tentar, na medida do possível, chegar um pouco mais próximo daquilo que foi colocado neste documento. O Brasil é um país que assina este documento, então é um país que assumiu esse compromisso de atingir esses 17 ODS até o ano de 2030. E esse é um compromisso, como o documento sinaliza, de todas as pessoas e de todas as instituições brasileiras, porque esse foi um acordo estabelecido que nós teríamos como responsabilidade alcançar, então, essas metas e esses objetivos. Quem já teve a oportunidade de ler o documento deve ter visto que ele é um documento bastante amplo, né? Bastante ambicioso, com metas e objetivos que, de fato, são necessárias para que a gente possa minimizar os efeitos desse modelo de sociedade que a gente vive e que a gente possa pensar numa perspectiva, de fato, mais sustentável para a gente viver. Mas são objetivos, quando a gente lê o documento original, a Agenda 2030, a gente fica se questionando como é que a gente pode, enquanto instituição, enquanto instituição museológica, enquanto escola, enquanto cidadã, enquanto cidadão, trabalhar em prol, agir em prol do alcance desses objetivos. Então, cada instituição ela tem procurado elaborar as suas normativas próprias para poder fazer uma adequação, um ajuste e se comprometer, a partir daquilo que desenvolve, no alcance dessas metas e desses objetivos. Especialmente falando dos museus, nós temos um documento que também vou deixar como referência, que é esse documento que chama Marco Conceitual Comum em Sustentabilidade, que foi um documento elaborado para pensar a partir da perspectiva dos museus.
como os museus podem trabalhar, agir para o alcance daqueles 17 objetivos e trabalhar, atuar de forma sustentável. Esse documento ele está organizado em 4 dimensões de sustentabilidade: a dimensão ambiental, a dimensão cultural, a dimensão econômica e a dimensão social. Eu até trouxe o que o documento coloca para a gente a partir dessas 4 dimensões em relação aos museus. A dimensão ambiental estaria relacionada à incorporação da sustentabilidade em todas as atividades, hábitos, processos e espaços museais, contribuindo para a proteção e conservação dos ecossistemas, dos recursos hídricos e da biodiversidade. Na dimensão cultural, a gente tem a diversidade de valores e as particularidades das comunidades e dos povos e o acompanhamento dos seus processos de mudança. Na econômica, o desenvolvimento de meios e processos de funcionamento e modelos de gestão sustentáveis, busca de recursos financeiros necessários ao cumprimento de sua missão, contribuição para o desenvolvimento da economia local e o equilíbrio econômico-financeiro. E, por fim, a dimensão social, que é a contribuição na melhoria da qualidade de vida da população, promovendo o acesso à cultura, a preservação da memória e a coesão social. Procura a equidade e a diminuição das diferenças sociais de maneira universal, democrática e participativa. Então, os museus eles têm se atentado para essas 4 dimensões e elaborado estratégias para que essas dimensões sejam contempladas a partir das suas missões, objetivos e atividades que realizam. Opa, acho que foi meu brinco, né? E agora, gente, entrando especificamente no documento que vocês receberam. Eu vou pedir para que vocês resgatem a prancheta que vocês receberam lá no início. Vocês estão com... Cada pessoa pegou um ODS especificamente, essa foi a orientação que foi dada ali na tenda. Esse documento que vocês receberam no início e que foram convidadas e convidados para fazer a atividade, é um documento que foi extraído deste documento maior, que é um documento produzido pela Unesco, que é um órgão das Nações Unidas especialmente dedicado às atividades de educação e de cultura. Esse documento ele foi elaborado tendo como foco os processos e práticas educativas para que a gente pudesse alcançar os ODS enquanto educadoras e educadores. Então, qual o papel que nós, educadoras e educadores, seja de espaços escolares, de espaços museais, de outros espaços educativos, o papel que nós temos para o alcance desses 17 ODS. Lá no comecinho foi dito que esse documento está organizado a partir de 3 dimensões de aprendizagem. E aí vocês têm no documento 3 cores, né? E essas 3 cores representam cada uma das categorias de aprendizagem para cada um dos ODS. A dimensão cognitiva, a comportamental e a socioemocional. Então, para cada um dos 17 ODS, nós temos objetivos de aprendizagem nesses 3 campos, especificamente, que foram listados. Esse documento vale muito a pena a gente ler nas escolas, a gente lê as pessoas que fazem gestão nas escolas, as pessoas que estão na gestão dos museus, que estão nos setores educativos dos museus, porque tem, de fato, orientações que são muito específicas para nós que trabalhamos como profissionais da educação. Esse documento está pautado num conceito de educação para a sustentabilidade, ou de educação para o desenvolvimento sustentável. A gente tem trabalhado numa perspectiva de educação para a sustentabilidade, porque tem também, inclusive, uma questão conceitual que é bastante controversa de dizer desenvolvimento sustentável, né, o quanto é
bastante controverso pensar nisso, né, nesse modelo que a gente tem de sociedade capitalista, e como é que o desenvolvimento é pensado, e como é que a sustentabilidade pode estar conectada com o desenvolvimento, enfim. Então, é um conceito bastante controverso, mas esse é o termo que originalmente o documento trata, mas a gente tem procurado falar de educação para a sustentabilidade, né? Mas ele está colocado como educação para o desenvolvimento sustentável. E aí vai sinalizar essa perspectiva de que é uma educação que ela é processual, que ela é ao longo da vida, que é para que as pessoas possam atuar de maneira crítica a partir desse modelo de sociedade que nós temos, e como é que essas ações que a gente realiza vão se conectando com essa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida, para que a gente possa atuar de forma bastante crítica e consciente a partir desse modelo de sociedade que nós temos vigente. E a atividade que nós propusemos para vocês, que nós combinamos aqui, enquanto equipe que estava organizando essa atividade da Primavera dos Museus, foi que cada pessoa participante da atividade recebesse um ODS, especificamente, com os seus objetivos de aprendizagem, a gente pudesse fazer essa visita pelo espaço aqui do Museu Paranaense, pelos diferentes espaços, pelas diferentes exposições, com mediação do setor educativo do museu, com as educadoras do museu, para que a gente pudesse fazer uma avaliação das potencialidades do desenvolvimento desses objetivos de aprendizagem a partir, por exemplo, de uma visita a este museu. Nós, enquanto educadoras e educadores da escola, nós procuramos não realizar apenas a atividade, esgotar a atividade apenas aqui. Então, a gente, quando desenvolve uma atividade de visitação a museus, nós temos um exercício muito comprometido, um trabalho muito comprometido de fazer uma relação com os nossos conteúdos curriculares, com aquilo que a gente se compromete a ensinar, enquanto professoras e professores. A gente estabelece objetivos didáticos, objetivos pedagógicos, educacionais, para a realização desse tipo de atividade. A gente vem para o museu, faz a atividade e a gente espera que essa atividade tenha continuidade quando a gente retorna à escola. É assim que a gente procura trabalhar. O antes, o durante e o depois da visita. Então, esse documento, ele é um documento também importante para subsidiar os projetos que a gente pode desenvolver nas escolas, porque a partir de cada um desses objetivos, a gente pode desenvolver um projeto de visitação aos museus. Então, quando a gente estava aqui planejando a atividade, junto ao setor educativo, nós pensamos, e fazendo uma avaliação de todo o acervo das exposições que estão nesse momento aqui no museu, e de como a mediação é conduzida, de que este museu, com as exposições que ele tem, com a mediação que é feita, os 17 ODSs são possíveis de serem trabalhados, como a gente vai conversar a partir de agora. Então, vocês receberam um material para que pudessem fazer essa avaliação, e a gente gostaria agora, de fato, de conversar e de dialogar com vocês, como vocês perceberam esses ODSs sendo contemplados a partir dos objetivos de aprendizagem. E aí é interessante vocês sinalizarem se vocês perceberam. Olha, muito mais evidente, por exemplo, o objetivo de aprendizagem cognitiva que o socioemocional ou o comportamental, a partir da avaliação que eu fiz, desse contato com a expografia, com os objetos, com aquilo que foi colocado pela educadora do museu. A ideia é que a gente possa agora conversar como vocês fizeram a avaliação desses objetivos de aprendizagem e a gente pensar na relação que a gente pode fazer com o nosso trabalho nas escolas.
Só para a gente conhecer o público aqui, nós temos professoras e professores da rede municipal, e as pessoas podem se manifestar, por gentileza, quem são professoras e professores da rede municipal. Temos também da rede estadual, também da rede. Temos de escolas privadas, pessoas também de escolas privadas. Temos gestoras e gestores das redes, das escolas. Tem alguém trabalhando na gestão. Temos profissionais de museus, e temos outros públicos, estudantes de licenciatura, estudantes de bacharelado. Tem um público bastante diverso, que bom. Então, eu acho que a gente pode abrir para conversar, e a equipe do museu também depois vai compartilhar conosco como as questões de sustentabilidade têm sido também pensadas na instituição e fazem parte, inclusive, das orientações dos documentos institucionais. Não sei como é que a gente pode tentar se organizar, talvez identificando os ODSs, talvez possa ser um caminho. Quem ficou com o ODS 1? Tá. 2 pessoas. Nós estamos tendo a gravação dessa atividade, aí eu não sei se para as pessoas poderem se pronunciar e a gente, de fato, conseguir conversar, eu não sei como é que seria mais fácil, se as pessoas viriam para cá para falar, ou se a gente... Se o pessoal quiser vir aqui na frente, senão posso levar o microfone até vocês, daí vocês podem comentar, porque a gente precisa para deixar registrado na gravação do vídeo. Tá. Eu acredito que pelo tempo a gente não consiga passar pelos 17, né, ODSs, porque é muita coisa, mas talvez a gente pudesse, assim, quem gostaria, de repente, de se manifestar sobre como percebeu o seu ODS, aí poderia dizer sobre ele e a gente identificar outras pessoas que ficaram com o mesmo ODS e a gente começar a roda de conversa, talvez por aí, até para não ficar uma coisa muito ODS 1, 2, 3, e a gente se cansar dessa dinâmica. Se não ficar confortável dessa maneira, a gente cria uma outra estratégia. De repente, podemos encaminhar desse jeito, aquelas pessoas que querem se pronunciar sobre o seu ODS vão se inscrevendo e a gente vai começando a conversa por aí? Pode ser dessa maneira? Eu ia comentar também, Camila, que talvez não necessariamente alguma ODS que esteja contemplada, mas que vocês notaram que poderia ser melhor desenvolvida, né, melhor apresentada. Então, a gente também está aqui para escutar sugestões, né, assim, críticas são sempre bem-vindas também. Quem gostaria, gente, de começar essa nossa conversa de aprendizagens para os ODS? Já que eu peguei o primeiro, eu posso começar, então. Então, que é vamos lá. Erradicação da pobreza. Se pudesse apresentar, por gentileza. Eu me chamo Adriane, né, sou professora de História, atualmente técnica pedagógica na Secretaria de Estado da Educação. Faço parte da coordenação do Desafio Paraná. Em primeiro lugar, assim, me desculpem, né, inclusive quem trabalha aqui no museu, eu fazia algum tempo que eu não vinha, né? Então, assim, desde a graduação, a gente sempre frequenta muito o Museu Paranaense, desde que ele ficava lá na outra sede, enfim. Eu senti muita falta das peças de história, né? Eu acho que o museu ele perdeu um pouco desse caráter que ele tinha. Mas essa questão da erradicação da pobreza, há muitas sacadas que podem ser trabalhadas, né, mesmo com o acervo, da forma como a gente vê a exposição. Muitas questões que podem ser trabalhadas aí lendo todos os objetivos aqui, enfim, né, dá para fazer uma relação bem interessante com os estudantes das várias etapas de escolaridade e outras idades, pensando nessa questão, inclusive, de temporalidade mesmo. Se fala ali, por exemplo, da exposição sobre os indígenas, com a relação, né, com a natureza,
como viviam, como se preservavam, o que conservava e como hoje a gente faz. Então, essa contraposição mesmo temporal, passado, presente, e uma perspectiva de futuro também. Então, eu acredito que, nesse sentido, as exposições, né, dos vários espaços pelos quais a gente passou, dá, sim, para fazer uma relação bem bacana, pensando na erradicação da pobreza. Professora, teria como, por exemplo, listar um objetivo que ficou mais evidente, que a gente poderia abordar? Deixa eu pensar aqui, eu vi vários, né? Quando você fala ali, por exemplo, dos objetivos da aprendizagem comportamental e a exposição ali sobre a identidade de gênero, né? Entra muito essa questão da pobreza, porque é uma questão social, é uma questão que a gente vê uma diferença bastante grande dependendo da posição social em que a pessoa, né, ela se apresenta. Ao mesmo tempo que você vê pessoas que conseguem fazer a transição de gênero, tem outras que têm a dificuldade, não são aceitas, não entendem, são desrespeitadas ou então são valorizadas, né? Então, ali nesse ponto, para mim, né, foi uma coisa que chamou a atenção já de cara, né? Acho que espero ter respondido o que você gostaria de saber. Temos ali, acho que é aqui de verde. Depois aqui. Boa tarde, eu sou a Márcia, sou professora de Geografia, e, assim como a Adriane, no momento estou trabalhando como técnica pedagógica da Secretaria de Educação, no Departamento de Currículo, com a elaboração das aulas do RCO. Tá? Então, aqui eu peguei o ODS 9, que é um ODS que, se a gente for pensar nele, como que eu vou encontrar uma sustentabilidade representada no museu de um ODS que fala indústria, inovação e infraestrutura, né? Daí eu fiquei pensando aqui, e, nesse sentido, acabei encontrando alguns objetivos de aprendizagem nos 3 campos aqui que acredito que possam ser colocados, né? Então, o primeiro aqui, relacionado à questão cognitiva, trata que o educando entende os desafios e os conflitos locais, nacionais e globais para a consecução da sustentabilidade da infraestrutura e industrialização. Assim, de forma mais abrangente, me chamou a atenção a ideia do sambaqui moderno, né, que a menina apresentou ali, essa ideia do que teria nesse sambaqui moderno. Não só pensando na representação de uma sociedade, mas pensando na ideia de sustentabilidade. O que seria colocado aí nesse sambaqui moderno? Outra coisa também seria a exposição lá ao nosso Estado, né? Quando você parar lá, que a gente não teve tempo, mas nós já viemos aqui sem uma visita guiada, e as falas, né, a oralidade das pessoas que estão ali representadas vão falar um pouquinho disso também, desses desafios e conflitos locais. Se você pegar, por exemplo, os caiçaras. Então, você separar ali e ouvir a história dos caiçaras, vocês vão ver que existe um conflito muito sério em relação à sustentabilidade, ao desenvolvimento sustentável e ao modo de vida deles, né, colocado. Tá? Então, também seria aí uma forma de se colocar. Os imigrantes também, né, o processo de imigração, o movimento dos imigrantes também vai trazer essa característica. Aí, outro objetivo cognitivo seria o educando conhece as armadilhas da industrialização insustentável e, em contraste, conhece exemplos de desenvolvimento industrial flexível, inclusive sustentável, assim como a necessidade de planos de contingência. Também bem abrangente seria aquela exposição ali objeto-sujeito. A ideia de que o objeto é um sujeito ou o sujeito é um objeto. E o que é sustentável? Aquele modo de produção da erva mate que aparece ali ou o que nós temos agora? Né? Então, seria uma discussão aí para se pensar nesse sentido. Já no campo socioemocional, novamente, eu colocaria aí essa exposição ali, objeto-sujeito, falando de um objetivo que é o educando é capaz de reconhecer e refletir sobre as próprias demandas pessoais, sobre a infraestrutura local, com suas pegadas de carbono e de água e a distância percorrida pelos alimentos até chegarem ao consumidor. Né? Então, aqui não fala só do alimento, ali está representado a erva mate, né? Mas ali tem a exploração dos recursos minerais e tudo mais que podem ser trabalhados, né, nesse sentido. E o objetivo socioemocional 5, que é a ideia do que o educando é capaz de entender como a mudança de disponibilidade de recursos, por exemplo, petróleo, entre outros, e outros choques e tensões externas seriam, né, colocados desastres naturais e conflitos
sua própria perspectiva e demandas de infraestrutura podem ter de mudar radicalmente em relação à disponibilidade de energia renovável, tecnologias de informação, comunicação, entre outros. E aí, novamente, essa exposição, quando você chega no final dela, que eu acho que faz parte, né, quando você tem todos aqueles cacos e todos dejetos colocados ali, né, expostos, junto com artefatos arqueológicos representados, e toda essa confusão que aparece ali, também pode ser uma forma, né, de você pensar na sustentabilidade nesse sentido aí, como fazer essa mudança. E, por último, né, pensando no comportamental, seria o quê? O educando é capaz de identificar oportunidades em sua própria cultura, nação, para abordagem mais verdes e mais resilientes à infraestrutura, né? Aqui também seria, novamente, a ideia de trabalhar com aquela exposição mestre, né, Histórias Recontadas, que vai falar dos indígenas, que foi o que a Adriane colocou aqui também. Pensei também no efêmero e no perpétuo, nesse sentido de que o que é perpétuo, o que é efêmero, mas nessa representação da cultura e de uma nação, pensando aqui também no Paraná, e também na exposição Nosso Estado, quando fala também dessas comunidades aí mais locais, né? Novamente os caiçaras. Ótimo. Esse é um exemplo, gente, que se a gente estivesse olhando lá para a agenda e pegasse o objetivo especificamente, a gente diria, não, jamais eu vou trabalhar isso nesse museu especificamente, que foi isso que a professora começou colocando. Mas quando a gente faz isso a partir desse documento que foi pensado para educadoras, educadores, e que tem como foco a aprendizagem para esses ODSs, a gente vê que é muito possível da gente desenvolvê-los. Então, por que a gente tem procurado fazer esse tipo de formação com as educadoras e educadores? Porque a gente muitas vezes se depara com essa dificuldade de conseguir sinalizar como é que a gente pode desenvolver uma prática educativa para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Se eu pegar lá o objetivo imenso, vai ser muito difícil. Mas se eu venho para uma perspectiva que foi pensada a partir de práticas educativas, a gente vê isso muito possível de ser realizado. E eu acho que a gente está começando aqui a perceber, de fato, que tem uma concretude e que a gente tem caminhos. Inclusive, hoje em dia, pelo fato de ter essa urgência para que a gente alcance esses objetivos da agenda, a gente está tendo uma série de projetos, de financiamentos com foco nos ODSs, e muitas vezes a gente não sabe, né, como é que eu trabalho, como é que eu vou realizar e estruturar um projeto, que fundamento, onde eu vou me alicerçar para poder redigir algo, para poder aprovar um projeto. A gente tem aqui um caminho bastante possível. Pegamos um exemplo aqui que mostra para a gente, de fato, essas perspectivas. Temos a professora, acho que aqui também. Eu me chamo Josiane, eu sou professora de artes e eu atualmente estou trabalhando na Secretaria de Educação do Estado, né, como técnica pedagógica. Jesus. Eu gostaria de agradecer e parabenizar também o museu. Eu vou falar bem pela minha perspectiva artística. Eu fiquei maravilhada com esse conjunto de metodologias que eu consegui perceber nas exposições que a gente viu. Eu conheci o museu anteriormente, né, da forma antiga, como ele estava disposto, e agora ele está exposto de uma maneira muito integrativa, ou integrada com a arte, sobretudo com a arte contemporânea. E essa é uma metodologia já bastante utilizada na arte, né? A arte enquanto metodologia educativa, né? Enquanto objeto de reflexão, né? E de possíveis conhecimentos que podem ser adquiridos através dessa interação com a arte, né? Então, assim, essa disposição, sobretudo com a arte contemporânea, fiquei maravilhada com aquela das cerâmicas lá, né?
é uma metodologia que ela integra o passado, o presente e o futuro, através da arte. Ela traz a história passada, ela passa por essa reflexão do que é hoje e, através disso, vai refletir o estudante, no nosso caso, né, que o nosso objetivo é o estudante, o que, a partir daquilo ali, ele vai poder trazer para ele, como que eu falo, projetar o futuro dele, né, sobre aquilo que ele já refletiu do passado e como nós estamos hoje. Então, eu peguei aqui como... Eu estou com a ODS 8, que é trabalho decente e crescimento econômico. Aqui. Som. Acho que esse aqui está melhor. Oi, alô? Então, a minha ODS aqui é a 8, é o trabalho decente e crescimento econômico. A princípio, eu tinha lido o trabalho docente, mas é trabalho decente e crescimento econômico. Quantas possibilidades a metodologia da arte traz com relação a trabalhos, desde as manufaturas, né, até as industrializações. Quando a gente passou ali pela erva mate, o estudante, quando ele reflete sobre como era o trabalho na época da erva mate, desde o seu plantio, né, a colheita, o processo, né, de industrialização, né, de comercialização dessa erva mate, né, então ele perpassa por todo aquele processo ali, ele já consegue, ele consegue a partir dali projetar como seria ele numa industrialização, se isso tem a ver com ele ou se não tem, né, até o próprio exemplo da família Leão, né? Então, assim, são coisas que não estão... Quando a gente percebe isso pelo viés da arte, a gente percebe que não são coisas desconectadas. Elas são coisas que estão numa mesma linha, desde o passado, né, o presente, e essa mesma linha vai para o futuro, ela só muda de tempo e muda o material, a máquina ou, né, o modo de fazer. Mas a questão econômica, como diz aqui, o crescimento econômico, né? Então, essas reflexões, através desse conjunto, né, do passado, do presente, né, consegue fazer com que o estudante ele imagine ou ele possa ter uma... conectar, né, esses três tempos, né, através da visualização desses três tempos estão juntos, né? Aí as técnicas, né? Eu já coloquei aqui a monetização. A monetização é um termo bastante utilizado agora, sobretudo com as realidades digitais, né? Mas esse termo monetização está presente na erva mate quando o agricultor aprende que a agricultura dele, o pezinho de alface ou até o pezinho de erva mate, como exemplo, ele pode ser monetizado, né? E existe bastante no campo também da arte essa questão da monetização de um saber histórico ou um saber herdado, né? Como que eu digo, eu costumo dizer um saber caseiro, né, que eu também tenho, a minha amiga Adriane também tem, que é, por exemplo, o crochê, né? Essa arte ela foi resgatada, né, sobretudo com a apreciação de peças vindas, né, de lá da antiguidade, né? Teve inclusive uma época que quase chegou a assumir essas manufaturas e com ações de museus, com ações desse tipo de interação, essas técnicas voltaram muito fortes e monetizadas, como deveriam ser sempre. Então, de uma simples prática doméstica, ela passou a ser monetizada. E isso a gente consegue fazer muito bem, né, numa visita assim, toda integrada, né, e envolvida. E eu acho que tem a ver aqui com o trabalho decente e crescimento econômico, né? E pelas 3 dimensões.
Alguém mais que queira fazer sua contribuição? Porque depois a gente pode passar para aqueles ODSs que, de repente, as pessoas não perceberam assim de forma tão evidente, assim como a Helena colocou para a gente, que é importante também para o museu refletir, ou a partir da expografia, ou a partir, né, da mediação, como é que isso pode ficar mais fortemente evidenciado. Alguém quer fazer assim a sua fala, registrando como percebeu o seu ODS, depois a gente entra para aqueles que ficaram talvez mais fragilizados? Alguém mais que queira falar? Boa tarde, eu sou Rafael, sou professor de Geografia, então trabalho hoje na Secretaria de Educação, ali na coordenação no currículo. Também na produção de aula, revisão de materiais e tudo mais. Eu fiquei aqui com a ODS Erradicação da Pobreza, e pensando nesse contexto do Brasil e tudo mais, o que a gente entende, o componente de geografia entende da pobreza, como ela está ligada ao colonialismo, à exploração que o Brasil passou durante séculos, e que hoje os grupos marginalizados, os grupos privilegiados são frutos desse período aí que vem desde a origem da nossa nação, né? Então a gente vê aqui no museu representados ali pelos grupos, os indígenas, principalmente pelos indígenas e os grupos, os povos africanos, né, que representam esse período como o grupo que foi desprivilegiado das condições de vida. Então a gente pode trazer isso dentro de uma realidade da educação, de um trabalho com os estudantes, de mostrar que esses grupos eles não são pobres, né, eles foram colocados na condição de pobreza devido a essa história, essa construção de Brasil que a gente fez. Então a gente vê ali, por exemplo, tem uma parte ali da exposição que eu vejo que até o museu faz uma autocrítica quando ele no texto está escrito a forma como eles adquiriam os produtos, os artefatos indígenas, né, que era em troca de uma ajuda de custo, né, de uma alimentação. Tem uma parte que eu entendi que foi uma autocrítica e que atualmente os museus e o Museu Paranaense tem uma outra visão de como representar essas culturas, né? Então trazendo essas pessoas para representarem as suas culturas, né, numa ideia de representatividade. E aí eu vejo como uma estratégia de superação da pobreza, você permitir a esses grupos que ao longo da história foram marginalizados poderem se representarem, né, se representar, valorizar a sua cultura, a sua étnica, enfim. Então isso seria uma forma de superar a erradicação da pobreza por meio dessa representatividade dos povos. Então eu vejo que o museu ele traz esse ponto, né, eu achei interessante essa autocrítica e essa forma de superação, mostrando que para o aluno que a pobreza não necessariamente é você ser rico, mas é você ter uma condição de vida plena, onde você possa viver ali no seu habitat, né, viver no seu ambiente, ter o seu modo de vida respeitado. Enquanto o Rafael falava, já que eu falei sobre erradicação da pobreza, é o mesmo tema também, na hora que a gente entrou ali, acho que foi a Josiane que falou, eu queria morar nessa casa aqui, né? E é uma coisa interessante porque eu trouxe muitas vezes os meus alunos aqui, muitos falavam a mesma coisa, e daí entra sempre no mesmo assunto. E para limpar? É muito grande, como é que é fazer para limpar? Então, o próprio espaço do museu ele já traz, reflete sobre isso que o Rafael estava comentando, né? Essa questão do próprio espaço onde a gente mora, né? Então, o que é a pobreza? Né? E isso que ele falou sobre ter dinheiro, não ter dinheiro, é muito interessante isso. E essa discussão, já quando você põe o pé aqui dentro do museu, ele já traz essa possibilidade de reflexão, né? Quem morou aqui, como era a vida aqui, onde a gente mora, o indígena que mora lá na aldeia, né? Ele é pobre porque ele não mora numa casa como essa? Não, né? Então, cabe essa discussão já pelo próprio espaço onde o museu está alocado, né? Passar para os ODSs, de repente, que não ficaram tão
evidentes. E Helena quer conversar também com o público nesse sentido. Eu tinha trazido essa sugestão para que a gente também possa construir melhor, né, as nossas pesquisas, a nossa abordagem com o público. É claro que hoje também, eu diria que não foi bem uma mediação, porque foi assim, super the flash, né? A gente passou por todos os espaços do museu e quando a gente oferece uma visita mediada, os grupos eles escolhem um circuito e cada circuito também vai ter uma abordagem mais específica, colocando alguns temas mais focados também. Então, a gente senta com as crianças, né, senta com os grupos, traz algumas perguntas que foram algumas metodologias que a gente não conseguiu desenvolver hoje plenamente por conta do nosso tempo e também por conta do tamanho do grupo, né? A gente também reconhece que um diálogo, assim, para ser bem efetivo, para a gente conseguir conversar, grupos reduzidos, em torno de uns 30, eu não sei com quantas pessoas nós estamos hoje aqui, 36, é um número ainda razoável, mas é que fica muitas pessoas, às vezes a gente não consegue ter essa abertura, né, assim, até em termos do espaço mesmo, para conseguir abrir uma conversa. Então, hoje foi muito mais assim expositivo e muito assim informações gerais mesmo de cada exposição. Então, só para vocês também entenderem um pouco que esse foi a intenção de hoje também, que era mais para apresentar o que o museu oferece, né, em termos de exposição, para que vocês também retornem em outros momentos para daí sim ter uma visita mediada com mais tempo, né, com algumas ações educativas, que eu posso falar depois também, das ações educativas que a gente tem para 2 exposições que estão aqui em cartaz, que eu acho que entra em muita relação no que vocês comentaram também, sobre a erradicação da pobreza, sobre as diferenças, né? Então, é isso. Se vocês quiserem se sentirem confortáveis também de trazer algumas observações. Não, todo mundo conseguiu localizar bem os seus ODSs aí, gente? Sim? Teve algum campo que ficou mais difícil de achar? De repente, entre o cognitivo, o socioemocional, o comportamental, teve algum que vocês acharam que foi, de repente, mais difícil? Temos aqui 2 colegas para se manifestar. Boa tarde. Ele está funcionando. Então, meu nome é Sueli, eu sou professora de arte, também estou aí com o pessoal trabalhando na Secretaria da Educação, né, como técnica pedagógica, no departamento de currículo. Fiquei com a ODS 16, que é uma que a gente já desenvolve nas nossas aulas, né, que sobre a paz, ela trabalha então com essa questão da como que a gente pode falar, a paz. A gente trabalha com paz no trânsito também. Ontem, né, é o dia, acho que nacional da paz no trânsito, alguma coisa assim. Então nós trazemos isso nas nossas aulas. E aqui no museu a gente pode perceber, eu acho que desde da entrada ali, em todo esse espaço, a gente pode trabalhar com esse tema, a inclusão, o respeito, né, ao outro. Então, eu acho que dá para trabalhar tranquilamente com esse tema. Acho que é isso. Obrigada. Eu só vou aproveitar rapidamente para fazer um comentário que ela falou paz. Isso também me chama atenção, porque esses tempos eu recebi um grupo aqui de escolar, né, geralmente de crianças, e a gente estava olhando aqui essa sala, era a primeira sala que a gente tinha entrado. Aí eu ouvi uma menininha falando assim: eu gosto tanto de entrar em museu, eu me sinto tão em paz quando eu estou aqui. Aí eu falei: é mesmo? Porque tudo é tão... Não sei, eu gosto assim dessas coisas históricas, eu me sinto bem, é silencioso, né? Então, eu acho que o museu ele permite também esse espaço muito particular e individual de cada um
está em contato com a sua própria reflexão, com a sua subjetividade. Então, não é sempre que a gente tem esse tempo, né, para talvez dar uma separada do cotidiano, né? Então, acho que o museu tem essa possibilidade de uma suspensão, mesmo que seja com várias questões, né, atuais, mas a gente está numa outra temporalidade quando entra aqui, né? E daí eu acho que entra muito nessas questões que vocês comentaram sobre passado, presente e futuro, porque a gente está em diálogo o tempo todo com coisas muito passadas, muito presentes, e nessa perspectiva do futuro. Enquanto isso, a cidade aqui, essa praça, ela é um cruzamento de tanta história, tantas linhas temporais de acontecimentos, e essa casa que se transformou também. Então, as pessoas entram aqui, elas se colocam numa outra posição. E eu acho que, enquanto educadora do Museu Paranaense, eu acho muito muito legal, assim, eu fico muito contente de poder proporcionar isso para uma criança, né, ou para, sei lá, pessoas, enfim, pessoas adultas, né, claro, crianças são pessoas, só me retratando aqui, mas aí eu vejo como é importante mesmo a existência, né, de um museu e do núcleo educativo também. Obrigada. Oi, eu sou Fernanda, sou professora de arte, trabalho na Secretaria de Educação, no currículo, e eu, na verdade, achei a minha ODS bem difícil de localizar, que ela parece muito específica, né, que é a 7, energia limpa e acessível. Aí eu até pensei, será que eu falo ou não? Porque aí não adianta falar se não tiver nenhuma sugestão, né, alguma coisa assim. Aí eu pensando agora, talvez, não sei se na mediação completa, né, tem isso, tem mais isso, mas talvez uma abordagem assim, por exemplo, quando vai falar da arte dos indígenas ou dos caiçaras, que acho que tem uma ligação um pouco mais com uma energia limpa, né, renovável, de trazer um pouco mais, talvez, essa abordagem, ou perguntas. Aqui, por exemplo, tem como o educando, se ele consegue aplicar, pensar no próprio consumo, né, como ele pode melhorar isso, assim, né, não só para alunos, mas para qualquer visitante, de repente fazer mais um diálogo, né, para talvez gerar um pouco dessa reflexão, porque eu achei assim bem específico, aí fiquei um pouco com dificuldade, fiquei o tempo todo pensando, meu Deus, mas onde que eu vou, né, encaixar? E aí pensando agora, talvez, né, tentar uma abordagem, assim, alguma reflexão. Sim, de fato, eu acho que dá para a gente trazer naquela exposição Meiterê, Histórias Recontadas, que é montada por pessoas indígenas. Tem, inclusive, fotos, né, de protestos entre um diretor, né, um conflito entre um diretor e uma mulher indígena, e ele era representante dessa construção de uma usina hidrelétrica. Então, assim, se a gente levar para esse sentido também, pensar no impacto ambiental, que construções de usinas, né, que vai excluir, matar, né, muitas pessoas que vivem por ali, que vão ser impactadas diretamente. Geralmente são esses povos, né, que não têm as suas terras devidamente marcadas. Então, são informações que a gente traz também na nossa mediação, e também pensar sobre esses recursos naturais também, em termos de como que a gente está tratando esse território, para que também essa terra ela que a gente esteja se nutrindo mutuamente, né? Nessa exposição também nós tratamos sobre a questão da artificialidade, assim, né, dos alimentos superprocessados, por conta também que ele tem um carrinho, não sei se todo mundo viu, um carrinho de supermercado, que é uma obra de arte também, né, foi feita interferências, e de como que isso é sintético, né, ele foi feito com uma tecelagem sintética, para trazer essas reflexões também de como que a gente tem, os povos indígenas trazem, né, bastante dessa relação com a terra, e de como que a gente também está nessa relação, né, do que a gente está se nutrindo, seja em termos de comida, né, alimento, seja nutridos culturalmente também, né, falando. Então, trazer questões da energia limpa faz sentido também, né, porque a energia é aquilo que vai nos mover. Então, bacana, bem apontado.
Acho que fazer uma colocação também sobre isso, que a gente a Helena talvez passe de novo por esse assunto, mas a gente vai ter, ali onde a gente desceu, que tem Antiecos e Ocos, e a exposição Coisas Vivas, dia 4 de dezembro vai ter uma nova exposição ali, que vai justamente refletir sobre o céu enquanto sujeito, e também pensar como que o museu se coloca diante de uma sustentabilidade, de uma energia renovável, né? Se a gente for parar para pensar nos resíduos que um museu, que uma exposição pode gerar. A gente tem até no Rio de Janeiro, né, o Museu do Amanhã, que é um museu que vai falar sobre isso, sobre essas pegadas de carbono, mas como que a gente também consegue refletir isso em todos os museus, de certa forma, seja ele de arte, história, enfim, né? Mas como que essas questões de exposição, tem artistas, inclusive, né, que discutem sobre isso, como que o trabalho de arte, exposições de arte geram muito esses resíduos e o que pode ser feito para amenizar isso. Se a gente for parar para pensar, né, uma exposição que vai durar 3 meses, tem que construir parede, tinta, tudo isso é altamente poluente, né, tinta, aí construir coisas de metal só para ficar ali 3 meses, depois tudo isso seria descartado e não se tem mais uma função. Diferente, uma casa também gastaria, mas uma casa tem uma durabilidade, né, se a gente for parar para pensar. Então, como que o museu revê também essa sua sustentabilidade, né, na própria exposição? Então, essa exposição do dia 4, né, de dezembro, que vai abrir, ela justamente vai ser feita já pensando como que esses materiais que vão compor a exposição, esses expositores, vai ser usado uma espécie de uma membrana, de uma lona, que é usada para construir estufas. Então, como que tudo isso depois, ao invés de ser descartado, né, ele vai ser utilizado justamente para construir uma estufa aqui no museu, para pensar essa questão da sustentabilidade, a gente conseguir abordar isso de uma forma também não tão transparente, assim, isso aqui é uma energia sustentável, né? Mas trazer essa outra reflexão do que pode ser sustentabilidade, não só uma coisa tão dada assim, mas trazer essa reflexão para quem vem visitar, né? Uma estufa que, de certa forma, é uma energia sustentável, né? Pode ser sustentável. A composição também do lixo orgânico também pode ser uma energia, né, sustentável. Então, como que a gente, enquanto museu, ao pensar nos nossos dejetos aqui sólidos, descarte, a gente também está trabalhando isso. Meu nome é Gilsara, eu sou professora da rede municipal. Eu peguei a água potável e saneamento. Aí o que eu pensei, que eu vi, foi os barcos, tanto da exposição indígena quanto dos caiçaras. E outra forma eu não identifiquei, não percebi que pudesse falar do assunto. Mas, quanto ao trabalhar na escola, a partir disso, né, fazer um trabalho sobre como pode aproveitar melhor a água, como pode pensar o saneamento básico, enfim. É isso. Mais alguém, gente, que quer se pronunciar? Porque eu acho que a gente está caminhando para fechar. Nós temos 10 minutos dentro daquilo que estava previsto, né? Então, a gente pode se encaminhar mesmo para os comentários e perguntas finais. Boa tarde, meu nome é Márcia, sou da Rede Estadual de Ensino, professora de História, e trabalho como técnica pedagógica, mas eu pedi para falar bem rapidinho também, porque eu também peguei as 6 e estava aqui pensando sobre isso, como falar. Com relação à água, né, esse é o problema tão importante da nossa... para exatamente essa preservação, né? Então, quando foi mencionado sobre a limpeza, né, que os alunos vieram, como é que limpa isso, não só o barco, mas ali naquela exposição Ventos, que eu escutei o relato de um dos caiçaras falando sobre as técnicas de pesca, exatamente na preocupação com a água, né? Que ele menciona o período certo para pescar, o horário certo para pescar, pensando na água e de como utilizar essa água para limpar o peixe, assim por diante. E isso chama muita atenção, porque todos os espaços daí vem energia renovável, né? Como cuidar disso, não só o material sólido, mas a limpeza de tudo isso, o espaço, né? E quando eu tive aqui a primeira vez com os meus colegas, a gente pensou exatamente nisso, que foi o que a professora Adriane mencionou. O Museu Paranaense é um museu histórico, história.
Então, foi tirado muito da história. Mas, agora, pensando nesse roteiro que nós fizemos nessa apresentação aqui, é uma preocupação atual, né, com relação a uma necessidade que nós estamos desenvolvendo, ou que aconteceu no decorrer da história, com relação ao nosso meio ambiente. Então, assim, trabalhar isso em sala de aula nos próximos anos vai ser muito importante, e, principalmente, trabalhar para que o aluno perceba a necessidade que ele precisa cuidar. Então, assim, a energia renovável, o cuidado com a água, com o meio ambiente, com as tradições, né, dos povos antigos, que nos povos caiçaras, os indígenas, né, a exposição dos indígenas também traz uma preocupação muito grande. Quem não observou, não conseguiu, mas me chamou a atenção 2 aspectos bem importantes. Um cocar, né, feito com as serras, que cortam as árvores, que destroem o meio ambiente, né? E a rede, usada para pesca, mas, em frente a ela, as balas, de um lado, e, do outro lado, as armas indígenas. Então, assim, os povos indígenas também, a preservação com relação ao meio ambiente. Então, isso tudo traz muito a se pensar e muito a se discutir, que levaria, acho, mais um bom tempo, mas, infelizmente, não temos. Obrigada. Esse é um outro ODS que, no primeiro momento, né, água potável e saneamento, no Museu Paranaense. A gente vê possibilidades também, né? É que, como a Helena mencionou, hoje foi uma passada pelas exposições, mas, com esse documento, por exemplo, vocês podem agendar, né, solicitar uma conversa com o pessoal do setor educativo e pedir um direcionamento. Então, olha, a gente gostaria de trabalhar a partir desses objetivos de aprendizagem aqui, com foco nesses ODS, que é uma conversa que a gente estava até tendo aqui com a equipe do educativo, do quanto o museu já faz essa abordagem, já tem essa abordagem, e o quanto a gente pode deixar isso mais evidente. Às vezes, a gente só não nomina dessa forma, que a gente está trabalhando com os ODS de 1 a 17, por exemplo, né? Mas, quando a gente tem, por exemplo, vem alguém com uma demanda muito específica e particular, o museu certamente já vai fazer esse exercício de diagnosticar, identificar essas possibilidades para criar um percurso, para criar uma narrativa e atender a essa demanda educativa que vocês podem colocar. Isso é fundamental. Eu acho que esses elementos acabam aparecendo também aqui muito por conta do que o Museu Paranaense tem abordado, né, nas suas questões e problemáticas contemporâneas, que acabam sintonizando com o que está sendo, né, colocado como meta para ser superado. E a gente gosta de reforçar, né, que a gente é um museu de história, mas a gente é um museu de história, de antropologia, de arqueologia, um museu transdisciplinar que traz a arte contemporânea para pensar essas problemáticas também. Então, essas temporalidades todas acabam sendo colocadas também de uma maneira não tão linear, que talvez a própria tem uma perspectiva histórica, né, de um tempo mais linear, mas, da forma como o Museu Paranaense atualmente está vendo, são essas várias temporalidades coexistindo também, né? Então, é interessante pensar. Ela comentou agora das 2 obras na Meiterê, que é o cocar e a rede com os maracás e as balas, são 2 obras de arte contemporânea, né? Então, de novo, né, trazendo, como a outra professora também tinha comentado, a potência da arte em diálogo com essas outras disciplinas também. Então, a gente não deixa de falar de história, não deixa de falar de antropologia, de natureza, de ecologia, de ODS, a partir de 2 obras de arte de 2 indígenas contemporâneos. Então, assim, são indígenas que estão expondo na Bienal de Veneza, né, que estão em eventos super renomados e importantes. Então, é muito contemporâneo também, é muito parte da nossa sociedade. Então, Oi? Alguém comentou? Não? Não, mas, enfim, era isso também que eu tinha para colocar. Eu não sei se querem aproveitar e fazer alguma colocação, alguma reflexão para a gente encaminhar para o encerramento. Eu quero, depois, né, desse momento, deixar também aqui mais uma referência de um material, de uma atualização que a gente tem passado aqui enquanto Brasil
para essa proposição da Agenda 2030, mas eu penso que valeria a pena a gente aproveitar esse momento se alguém quiser fazer alguma colocação, Alguma deixar alguma pergunta. Abrir meu próprio microfone. Então, eu sou o Sandro, sou técnico de áudio, e dentro daquilo que você colocou, que a criança entrava aqui e se sentia muito bem, né, de estar no museu. Quando eu tinha 12 anos, eu fui sair pela primeira vez de casa sozinho, eu e meus primos da mesma idade, nós fomos ao Museu Paranaense, que ainda era na sede lá embaixo, na outra praça. E eu fiquei muito maravilhado quando vi todas aquelas obras, né, e peças históricas, né, representando ali toda aquela história. Então, e assim, quando eu vim para cá para fazer o primeiro trabalho ano passado, eu me senti no mesmo lugar, assim, parece que não mudou muita coisa, né? E toda vez que eu venho aqui, me sinto muito bem também. E é uma coisa inexplicável, né? Não sei, saberia como dizer. Obrigado. Obrigada, Sandro. A gente fica muito feliz de ouvir isso. Muito obrigada. Alguém para a gente caminhar para encerrar? Não? Eu vou, então, colocar... Acho que eu até esqueci de passar para vocês, mas tinha o código QR para vocês acessarem o documento. O pessoal do museu imprimiu o arquivo daquele documento da Unesco, que tem esses objetivos de aprendizagem. Eu acho que dá para dar uma circuladinha para vocês verem como é o documento na íntegra, e depois vocês podem acessá-lo, ali, baixá-lo gratuitamente. E eu gostaria de deixar uma atualização que a gente está vivendo agora, é algo bastante recente. O Brasil fez a proposição de 3 novos ODSs. Então, isso foi apresentado já numa reunião da ONU. Nós não temos ainda a redação desses objetivos de aprendizagem, porque essa é uma proposição bastante recente, mas a gente pode perceber que são ODSs que estão pautados em temáticas que muitas pessoas levantaram aqui e que esse museu especificamente trabalha de forma bastante comprometida. Então, a gente tem a proposição do ODS, que seria o ODS 18, que é de igualdade étnico-racial, o 19, que é de arte, cultura e comunicação, e o ODS 20, que é povos originários e comunidades tradicionais. Esses ODSs, eles foram, como eu disse, já apresentados junto à ONU, e existe um grupo de trabalho de pessoas aqui especialistas em ODSs, em Agenda 2030, que elaborou esse guia Agenda 2030, que vocês também podem acessar aqui por esse código QR. E ali tem exemplos de boas práticas para se trabalhar com agora os 20 ODSs, né? Então, já com a incorporação desses 3 ODS. É um documento bastante recente, bastante também adequado para nós, educadoras e educadores, porque traz boas práticas para a gente abordar os 20 ODSs. Então, eu gostaria também de deixar essa indicação desse material e sinalizar que o Brasil tem avançado bastante nesse sentido e se colocado como um país à frente em relação aos demais, ao propor 3 novos ODSs para a agenda, que provavelmente vai ser uma agenda que vai ter uma atualização temporal, porque a gente está aqui ciente de que não vai alcançar esses objetivos nesse período, mas já vem colocando algumas perspectivas, fazendo algumas projeções, inclusive de alguns silenciamentos que a agenda tinha. Então, deixando isso bem explicitado, eu acho que vale a pena a gente, enquanto brasileiras e brasileiros, ter esse conhecimento de que a gente tem avançado também na proposição de novos objetivos para a composição da agenda. E aí, por fim, deixo aqui alguns caminhos para a gente pensar, né, as práticas educativas do museu com a escola, nessa relação que a gente valoriza tanto e que a gente tem procurado trabalhar, que é para que a gente
valorize essas informações relacionadas aos museus, às políticas públicas relacionadas aos museus, à educação museal especificamente, para que a gente conheça as diferentes tipologias de museus existentes. Quando a gente está pensando em uma prática educativa, é fundamental a gente identificar aquela tipologia, aquele museu que tem um acervo, que tem uma narrativa expográfica que pode atender melhor aquilo que a gente tem enquanto intencionalidade pedagógica, como professoras e professores, que a gente faça um trabalho de visitação às instituições, como a gente fez hoje aqui, ainda que muito rapidamente, mas esse é um pouco o intuito, que a gente possa conhecer a potencialidade da instituição e depois a gente vir para cá de forma mais direcionada, mais focada, de acordo com aquilo que a gente quer trabalhar nas nossas disciplinas, nas nossas atividades enquanto professoras e professores. Fui listando aqui outras dimensões que são fundamentais e que a gente tem percebido ao longo desses anos estudando a relação museu-escola, para que a gente siga trabalhando fortemente na valorização dessa parceria. E aí eu quero só agradecer mais uma vez a vocês, agradecer à equipe do museu. Deixo o meu e-mail de contato, se alguém, de repente, quiser algum material, alguma leitura, ou, de repente, compartilhar alguma experiência, é camilasilveira@ufpr.br. Muito obrigada, gente. A gente que agradece novamente muito pelo convite, foi muito proveitoso ter a tua participação aqui hoje. Agradece novamente muito o público também. E aproveitando o gancho do que a Camila falou, né, esse estreitamento de relação, esse vínculo entre museu e escola, enquanto núcleo educativo do Museu Paranaense, a gente convida vocês a visitarem com os grupos escolares ou grupos não escolares também. A gente faz atendimentos de visitas mediadas. Vocês podem acessar essas informações pelo site do Museu Paranaense, www.museuparanaense.pr.gov.br. Lá tem uma seção, agende sua visita em grupo, vai ter várias coisinhas explicadas. Também a gente deixa nosso contato de e-mail, agendamentomupa@gmail.com. Podem enviar e-mail por lá, a gente está sempre respondendo, é um canal de comunicação direto, porque a gente também sabe que geram-se várias dúvidas em relação ao nosso agendamento. Então, podem entrar em contato por lá. As nossas redes também são super atualizadas. O Instagram é Museu Paranaense, bem simples. Ele é cotidianamente, diariamente atualizado, não só com os eventos que acontecem aqui, que são vários e são todos gratuitos, então acho que isso também entra numas ODSs ali, o acesso, né, ao Museu Paranaense, o museu público, ele é gratuito, ele fica aberto de segunda a domingo, obrigada. Terça a domingo, das 10 da manhã até 5h30 da tarde. E também eu ia comentar sobre a nossa programação, que é gratuita, e vocês podem vir aqui. Nosso Instagram também, ele publica muitas informações sobre o acervo. Então, também é um canal de comunicação informativo, histórico. Sigam a gente lá. E também podem acessar o nosso mailing. Acho que no nosso site vai ter link, tanto no site quanto no Instagram. Vai ter um link para vocês assinarem a nossa newsletter. Não é uma newsletter que vai encher a caixa de entrada de vocês, não se preocupa, mas vocês vão receber com antecedência a nossa programação e poderem se programar e se organizar para virem aqui participar.